Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Luciano, eu sou titular da disciplina de História para segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos começar mais uma aula na nossa plataforma Virtua. Essa aula é referente à Era Napoleônica. Nas aulas anteriores nós estudamos o evento histórico que antecede a Era Napoleônica, a Revolução Francesa. Vimos que a Revolução Francesa terá o seu início com a queda da Bastilha e encontrará o seu fim com a ascensão de Napoleão ao poder, com o golpe de 18 do Brumário, ou seja, com o início da Era Napoleônica. Mas vamos principiar os nossos estudos e vamos fazer uma breve revisão dos conteúdos anteriores. Nós estudamos a Revolução Francesa, vimos que a Revolução Francesa trouxe consigo o fim do velho regime, o término dos privilégios do primeiro e segundo estado, ou seja, o término dos privilégios do clero, primeiro estado, e dos nossos amigos nobres que pertenciam ao segundo estado. Com a Revolução Francesa assume o poder a alta burguesia, que era representada no Partido Girondino. Os girondinos assumem o poder e encontram uma França com instabilidade social. Haviam várias convulsões sociais, o povo faminto saqueava os comércios, as casas dos burgueses e até mesmo as igrejas. Vimos que havia instabilidade econômica. Não há como haver instabilidade econômica quando há instabilidade social. Como você vai ter desenvolvimento da economia no ambiente de revolta, de saque, de roubo? É impossível. Além disso, começa o perigo das invasões estrangeiras, ou seja, a Inglaterra, tradicional inimiga dos franceses, vai dar o troco. Vocês devem lembrar que no período de Revolução Inglesa, os nossos amigos franceses, observando a fragilidade dos nossos amigos ingleses, tentaram realizar uma invasão no território inglês. Pois bem, agora virou a história. Os nossos amigos ingleses, percebendo a fragilidade do Estado francês, vão tentar invadir a França. Mediante a esta situação e pela total falta de experiência dos nossos amigos girondinos em lidar com instabilidade social, em lidar com invasão estrangeira, em lucrar em ambiente de instabilidade econômica, nós vamos ver que os girondinos eles vão simplesmente passar ao abacaxi, ou seja, passar o poder na França para o outro partido político. O que é outro partido político? Os jacobinos. Os jacobinos, que era um partido radical, que representava o populacho, a população em geral, e a pequena burguesia. Bem, os jacobinos eles tinham três líderes maiores, que eram Robespierre, Danton e Marat. Esses líderes, para deter as convulsões sociais, ou seja, a revolta popular devido à fome, miséria e desemprego, eles vão promover algo que nós já estudamos, que é o período do terror. O período do terror nada mais é que a execução sumária, sem julgamento, de todo aquele que praticar ato criminoso ou for acusado de ato criminoso ou que falar ou planejar contra a Revolução Francesa. Nós vamos ver também, e para conter as invasões estrangeiras, os nossos amigos jacobinos vão ascender como general o nosso amigo Napoleão. Napoleão estava fazendo um grande trabalho, um belo trabalho nas fronteiras, detendo os invasores com pouquíssimos recursos. E os nossos amigos jacobinos tiveram a sabedoria de alavancar Napoleão, de dar a ele condições de derrotar os ingleses. Nós devemos lembrar que Danton, no célebre discurso, convoca a população francesa, agora armada, depois que pegou as armas da Bastilha, para se juntarem aos exércitos de Napoleão na fronteira e impedir a invasão inglesa. Então, nós vamos ver que os jacobinos estão tendo sucesso. Com o período do terror, eles acabaram com a instabilidade social. Com Napoleão, eles acabaram com a possibilidade de uma invasão inglesa. Com
o fim da instabilidade social, com o fim da possibilidade de uma invasão estrangeira, as coisas começam a entrar para o lugar e a economia começa vagarosamente a ter um crescimento. Então nós vamos ver que a economia vagarosamente está atingindo sua estabilidade. Tudo vai bem. Os jacobinos conseguiram aquilo que os girondinos acharam impossível. Deteram as revoltas populares, terminaram com a possibilidade de uma invasão estrangeira e estão conseguindo criar um ambiente próprio para a volta da estabilidade econômica. Então, tudo vai bem, os jacobinos governam. No entanto, entre a liderança jacobina, nós vimos que Danton deseja o fim do período do terror. Danton diz que é impossível, é inadmissível um regime que provoca 300 execuções em um dia, que isso tem que acabar. Robespierre ouve Danton e na calada da noite o acusa de traição aos interesses revolucionários franceses, aos interesses revolucionários da França, e condena o seu amigo Danton à morte pela guilhotina. Posteriormente nós vamos ver que outro líder da Revolução Francesa, outro líder jacobino, que é Marat, vai ser assassinado na banheira. Nós vimos que Marat ele tinha um jornal chamado O Amigo do Povo. Esse jornal era especializado em acusar pessoas de traírem os interesses revolucionários e de levar essas pessoas à execução sumária, devido a essa acusação, para a execução sumária na guilhotina. Uma das pessoas que foi executada tinha como filho Charlotte Corday. Charlotte Corday ela vai se vingar de Marat, ela vai se aproximar dele e vai matá-lo com um punhal no momento que ele está dentro da banheira. Então morreram os dois líderes jacobinos, morre Danton, morre o nosso amigo Marat, sobrou apenas Robespierre como líder máximo do partido jacobino. Robespierre vai até a convenção jacobina, onde tinham os membros do partido político jacobino, e informa esses membros que a partir de agora, ele como líder máximo da Revolução Francesa, como líder máximo do partido jacobino, irá instaurar o ultraterror. A ideia de colocar o ultraterror em ação, controlada por uma mente perturbada como de Robespierre, assusta os membros da Convenção Jacobina, que vão planejar a morte de Robespierre e dos seus assessores. Robespierre também acabará na guilhotina. Os jacobinos agora, sem liderança, eles vão passar o poder de volta para os girondinos. Então, termina uma das fases da Revolução Francesa, que nós já estudamos, estamos aqui só recordando, que é a Convenção Jacobina, e agora começa o Diretório girondino. Como eu falei anteriormente, os girondinos eram comerciantes da alta burguesia, sem grande experiência política e com uma total inabilidade para lidar com convulsões sociais, com os apelos do povo. E agora no poder eles começam a vivenciar novamente instabilidade social, a instabilidade social leva novamente à instabilidade econômica, e daí a alta burguesia, que pertencia e era representada pelo partido girondino, decide que a única maneira de estabilizar a França e de ter os seus interesses satisfeitos é colocar no poder alguém que todos os franceses respeitem, alguém que consiga centralizar o poder em suas mãos, alguém que traga a paz e a harmonia para a França. E essa pessoa nada mais é do que o herói francês Napoleão. Afinal, Napoleão é o grande general que impediu a invasão estrangeira à França. Então os burgueses vão planejar um golpe contra o próprio partido que pertenciam, que era o partido girondino, e no dia do 18 do Brumário, por isso que o golpe vai ficar conhecido como golpe do 18 do Brumário, eles vão depor o diretório girondino e vão levar ao poder o general Napoleão Bonaparte. Nós temos que ter em mente que esse fato é muito importante. Como eu já falei anteriormente para vocês, a Revolução Francesa ela tem início e fim. Ela inicia
com a tomada da Bastilha e ela termina com o processo de ascensão de Napoleão ao poder, ou seja, termina com o início da Era Napoleônica. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Então, nós vamos ver o fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica. Então, agora sim, estamos, depois dessa breve revisão, visualizando o objeto de nosso estudo, a Era Napoleônica. Nós temos que ter em mente que a Era Napoleônica ela é subdividida em 3 fases. A primeira fase se chama Consulado, que vai de 1794 a 1804. A segunda fase é o Império, que vai de 1804 a 1814, vai durar 10 anos. E a terceira e última fase é o governo de 100 dias, que eu não preciso dizer que durou só 100 dias. Então, nós vamos hoje, nessa aula, nos dedicar ao estudo do governo da primeira fase da Era Napoleônica, o governo do consulado. Bom, essa primeira fase, o consulado, a alta-burguesia colocou no poder um novo sistema de governo chamado consulado, que era, teoricamente, tinha 3 cônsules no poder. Mas, na prática, só tinha poder realmente, só mandava, só fazia o primeiro cônsule. Nós vamos ver que os aspectos políticos do consulado são, primeiro, órgão executivo, constituído de 3 cônsules, como nós já falamos, mas só o primeiro cônsul poderia propor leis, declarar guerra, firmar acordo de paz, nomear funcionários para os departamentos administrativos. Ou seja, os outros 2 cônsules, o segundo e o terceiro cônsule, eram figuras decorativas. Bom, o consulado ele surgiu com uma constituição votada às pressas pelos nossos amigos da alta burguesia. O governo, como já falamos, era exercido por 3 cônsules e essa nova constituição manteve o regime republicano, mas deu enormes poderes para o primeiro cônsule. Então, teoricamente haviam 3 pessoas no poder, mas só uma mandava. Teoricamente era uma república, mas na realidade os poderes do primeiro cônsul eram enormes. Ele praticamente criava as leis e executava as leis. Né? Com tanto poder assim nas mãos de uma pessoa, Napoleão não se dedicou única e exclusivamente à administração, à economia. Ele utilizou esse poder também para perseguir inimigos políticos, os quais ele acusava de corrupção, de trair os interesses da França, de se aproximar dos invasores ingleses ou dos interesses ingleses. Através de acusações falsas, Napoleão fez uso do grande poder que tinha e acabou com seus inimigos, condenou vários deles à prisão, vários deles à morte. E Napoleão também, através desse grande poder que o consulado lhe dava, ele vai censurar a imprensa. Né? A imprensa será censurada, não poderá divulgar nenhum tema, nenhum assunto que seja contrário aos interesses do Napoleão e contrário aos interesses da alta burguesia. Características do período do consulado. A alta burguesia vai se consolidar como classe dirigente. Nós não precisamos explicar aqui que Napoleão, na realidade, ele está governando, mas ele está governando para a alta burguesia. Ele está governando para os projetos da alta burguesia, para os interesses da alta burguesia. Então é para isso que Napoleão está governando, é por isso que Napoleão está no poder. Então, os projetos das classes populares são sufocados. Vocês devem lembrar que a Revolução Francesa ela colocou na Constituição o princípio da harmonia, da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Isso aí vai ser esquecido. Napoleão faz um governo voltado não para a igualdade, mas um governo voltado para os interesses da classe burguesa. Tá? Nós vamos ver que com um poder absoluto, Napoleão instaura a estabilidade na França e principia a recuperação da economia francesa. Nós vamos também ver que Napoleão, com poder absoluto, ele vai mexer nas leis, na Constituição da França, no Código Juris Civilis da França. Então, nós vamos observar que esse governo de Napoleão ele era um governo centralizador,
sem dúvida, um governo voltado para os interesses da alta burguesia. Tanto é que ele vai criar o Banco da França, vai começar um processo de emissão da moeda. A França, pela primeira vez, vai ter uma casa da moeda, vai instaurar o protecionismo ao mercado, que era uma das grandes reivindicações da alta burguesia, que temia a concorrência com outras nações, vai reduzir as taxas para exportação e vai aumentar as taxas para importação, gerando protecionismo. Acima de tudo, vai fazer obras públicas para fazer incentivo à economia, utilizando o erário, as verbas do governo, e também vai fornecer empréstimos para os processos de industrialização. Aliás, nós vamos dizer que o Banco da França, ele só financiava a alta burguesia. A pequena burguesia não conseguia empréstimos, não conseguia financiamentos, não conseguia prorrogação de prazos de taxas de juros e assim por diante. Então, o Banco da França, ele era um incentivador dos grandes empresários, dos muito ricos. Nós vamos ver também que o consulado criou os liceus. Os liceus eram uma escola secular. Uma escola secular é aquela escola que não tem fins religiosos. A escola secular, ela é laica. O que significa isso? Não existe interferência de nenhuma religião sobre o que é ensinado nessa escola. Então, por isso que se chama secular. Ela vai ensinar o que aconteceu nos séculos e séculos do processo civilizatório, sem o ponto de vista da igreja, formando cidadãos totalmente sob o ponto de vista da classe burguesa, ou seja, essas escolas, esses liceus, eles podiam não ter uma interferência da igreja, mas eles tinham uma enorme interferência dos princípios, das ideologias da classe burguesa. Ou seja, eles preparavam cidadãos para uma sociedade burguesa. Isso, na realidade, é controle ideológico. Ou seja, os liceus criados por Napoleão, eles tinham como principal objetivo, mais do que ensinar, propagar a filosofia burguesa, as ideias burguesas, fazendo um controle ideológico da educação para gerar cidadãos que aceitassem os princípios da sociedade burguesa. Bom, nós vamos ver que, além disso, outra importante medida tomada por Napoleão foi a Concordata de 1801. O que é a Concordata de 1801? Nós vamos falar mais detidamente dela daqui a pouco, mas de uma maneira resumida, nós podemos dizer que foi um acordo entre o Estado e a Igreja, onde a religião é usada como instrumento político. Nós já vamos explicar isso melhor. O Código Napoleônico, aí está a maior realização de Napoleão durante o período do consulado. Se cair uma questão de prova perguntando qual é a principal realização de Napoleão durante o consulado, não titubeiem, foi o Código Napoleônico. O Código Napoleônico, criado em 1804, ele propõe igualdade jurídica, liberdade filosófica, direito à propriedade privada e Estado laico, ou seja, ele acabava de uma vez por todas com a interferência da igreja no Estado. Com igualdade jurídica, ele acabava de uma vez por todas com os privilégios para os nobres. Com liberdade filosófica, ele permitia liberdade de pensamento, ou seja, ele permitia até mesmo o ateísmo e principalmente o protestantismo. E um dos maiores desejos dos burgueses, ele garantia a propriedade privada acima de tudo. Bom, gente, vamos falar agora sobre, como eu falei, sobre a Concordata, que foi uma reaproximação da França com a Igreja Católica. Nós devemos lembrar que durante a Revolução Francesa, no período de Revolução Francesa, os revolucionários se afastaram da Igreja Católica.
porque viam a Igreja Católica como uma favorecedora dos interesses da classe dos nobres, uma favorecedora do regime absolutista. Através do princípio da concordata, criada por Napoleão, nós vamos ver que Napoleão vai propor que o catolicismo seja a grande religião da maioria dos franceses. Porém, a Igreja Católica tem que aceitar que alguns franceses, quando eu falo alguns franceses, principalmente a classe burguesa, possam ser protestantes. Além disso, a Igreja Católica vai ter que aceitar que o nosso amigo Napoleão, ou que um imperador francês, ou que um líder político francês tenha a capacidade de nomear bispos. No entanto, nós vamos ver que o Estado francês não vai tirar a capacidade da Igreja de expulsar esses bispos que esse líder francês máximo, seja imperador, seja cônsul, nomeou. Outra característica importante que fez a Igreja Católica aceitar a concordata, que é uma reaproximação do Estado francês com a Igreja, foi que o Estado iria bancar as despesas da Igreja. Isso aí foi fundamental, ou seja, o Estado iria subsidiar o clero. Em contrapartida, vocês veem que a concordata ela é mais que um acordo, na realidade ela é quase um contrato, quase uma negociata entre o Estado francês e a Igreja Católica. Em contrapartida, nós vamos ver que a Igreja não mais reivindicaria as propriedades da Igreja Católica que foram assimiladas pelo Estado francês durante o processo de Revolução Francesa. Então, observa, o Napoleão e o atual Estado francês, que representa a alta burguesia, até concordam em bancar e subsidiar a Igreja, mas a Igreja não pode mais reivindicar suas antigas propriedades que foram assimiladas durante o período de Revolução Francesa. Nós vamos ver que era um pedido da Igreja Católica, porque eles consideravam profano o calendário revolucionário, então Napoleão vai voltar a adotar, ou seja, a França vai voltar a adotar o calendário gregoriano. Bom, gente, nós vimos então que a concordata é mais do que a aproximação do Estado francês da Igreja Católica. Ela é quase um contrato, é quase uma negociata, onde a França permite que a religião da maior parte dos franceses seja o catolicismo, em troca, a religião católica permite que alguns franceses, e se algum, entre aspas, escrevam burgueses, possam continuar sendo protestantes, sem que haja perseguição destes. Nós vamos ver que a Igreja entra na França, mas a concordata permite que o Estado francês, seja ele imperador, seja ele cônsul, sei lá, o líder que estiver em voga na França, ele tem o direito de indicar os bispos, sem que a Igreja perca o direito de expulsá-los. Nós vimos que o Estado francês concorda até em subsidiar o clero. Em contrapartida, a Igreja Católica não vai mais reivindicar suas propriedades que foram tomadas pelo Estado durante o período de Revolução Francesa. Bom, nós vamos ver também que a Igreja Católica exige que o calendário revolucionário francês deixe de existir. E os nossos amigos do consulado, Napoleão, o grande líder, o primeiro cônsul, concorda e reinstaura o Código Gregoriano. Então, nós vamos ver que existe toda uma negociata, existem acordos, é muito mais do que uma reaproximação entre Estado e Igreja. Bom, gente, vamos prosseguir e agora nós vamos falar sobre um segundo ponto muito importante, a mais importante, desculpe, das realizações de Napoleão, que é o Código Napoleônico. Então, eu friso de novo, a concordata, a reaproximação da Igreja Católica e o Estado francês é importante, mas
se numa prova cair qual é o ato mais importante do período do consulado, sem dúvida nenhuma, não pensem duas vezes, é o Código Napoleônico. O Código Napoleônico ele vai concretizar os maiores desejos da classe burguesa. Vamos prestar atenção nisso. O Código Napoleônico ele já parte de princípio pela igualdade jurídica, que era uma reivindicação, um sonho da classe burguesa desde os inícios, desde o princípio da Idade Média. Ou seja, resumindo, essa igualdade jurídica diz que todos os homens são iguais perante a lei. Então, está oficializado juridicamente o fim dos privilégios do clero e dos nobres, através do Código Napoleônico. Nós vamos ver que o Código Napoleônico ele dá direito à propriedade, um direito inalienável que não pode mais ser contestado. As propriedades não podem ser confiscadas, não podem ser tomadas, elas são direito de quem as possui. Uma antiga reivindicação dos nossos amigos burgueses. Se vocês recordarem os nossos estudos sobre feudalismo, lá no primeiro ano do ensino médio, vocês vão ver que um dos grandes problemas que a classe burguesa tinha com os nobres, que os nobres tomavam na mão grande, roubavam literalmente, se apropriavam das propriedades dos burgueses. Bom, continuando, o Código Napoleônico ele vai garantir o Estado laico. Ou seja, nunca mais a Igreja vai interferir diretamente no Estado. Isso vai fazer com que nunca mais a Igreja venha discriminar a classe burguesa, em outras palavras. E, finalmente, o Código Napoleônico ele vai sufocar toda e qualquer representatividade dos proletários. Por exemplo, ele vai acabar com os sindicatos, vai criminalizar o direito à greve, que era uma das grandes reivindicações também dos nossos amigos da burguesia, porque sindicatos defendem interesses de trabalhadores e muitas vezes os interesses de trabalhadores não vão de encontro aos interesses da classe burguesa. Greve traz prejuízo para os negócios da classe burguesa. Então nós vamos ver que o Código Napoleônico ele termina com esses dois itens, ele acaba com os sindicatos e termina com o direito à greve. E finalmente o Código Napoleônico e também a Igreja vão fechar aos olhos aos princípios da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade e vão permitir aceitar o escravismo. Nós devemos lembrar que a alta burguesia francesa da época tinha grande interesse de explorar e investir nas colônias espanholas, principalmente. A Espanha estava enfraquecida, a França viu uma ótima oportunidade de ganhar em cima das colônias espanholas, ricas na plantação de cana-de-açúcar, na exploração do ouro e da prata. Então, para que isso fosse possível, para que esses burgueses tivessem garantido a sua capacidade de lucro, eles precisavam ter mão de obra barata. E não existe mão de obra mais barata que a mão de obra escrava. No entanto, a Revolução Francesa impediu o escravismo, pois o Código Napoleônico acaba com isso e volta a permitir o escravismo, permitindo que os nossos amigos da alta burguesia venham a investir de sobremaneira nas colônias espanholas, sabendo que terão uma mão de obra barata, uma mão de obra escrava. Bom, gente, eu acho que não precisa ser muito inteligente para verificar que o consulado ele tem como principal característica a ascensão da burguesia ao poder, a satisfação das necessidades dos burgueses e os privilégios voltados totalmente para os interesses da burguesia. Então nós vamos ver que, na realidade, o consulado criado pela alta burguesia não foi criado com princípios democráticos, republicanos, ele foi criado para privilegiar a alta burguesia. E que Napoleão
a figura carismática de Napoleão, o herói que era Napoleão, foi utilizado como instrumento para permitir que os burgueses ascendessem ao poder, tivessem suas demandas satisfeitas e seus privilégios concedidos. Napoleão foi muito bom como meio para que os burgueses conseguissem as suas demandas, os seus desejos, os seus privilégios. Napoleão foi tão bom, mas tão bom, em satisfazer os desejos da classe burguesa, que a autoburguesia vai querer manter Napoleão no poder. Manter até quando? Para sempre. Para sempre. Então nós vamos observar que em 1802 a autoburguesia vai primeiro... Desculpa, gente, avancei aqui, me perdoem. Em 1802, a alta burguesia vai primeiro indicar Napoleão como cônsul vitalício da França. Mas para que esse negócio de consulado, né? Um cônsul, ele ainda tem que fingir que presta contas à sociedade, que se submete a uma constituição. A alta burguesia então pensou, vamos esquecer esse negócio de consulado e vamos colocar de uma vez um imperador, o nosso imperador. Um imperador que satisfaça as nossas necessidades. Um imperador que vem em busca dos nossos interesses. Então, em 1806, eles vão realizar um plebiscito e vão dar a Napoleão o cargo de imperador perpétuo da França, como nós estamos vendo aí na gravura. E essa foi a maior burrice que os nossos amigos da alta burguesia fizeram. Napoleão é um general, é um estrategista, ele é um homem extremamente inteligente, quase um visionário. Napoleão sempre trouxe o desejo de conquistar o quê? O mundo. Napoleão era um general e como general ele era um conquistador. Mas para ele poder conquistar o mundo, ele tinha que ter o cargo mais elevado que a nação francesa pudesse lhe conceder. O cargo mais elevado que a nação francesa podia lhe conceder era de imperador. Por isso, Napoleão, para se aproximar do poder, aceitou a ser o capacho dos burgueses e realizar e concretizar todas as demandas dessa classe social. Além disso, Napoleão sabia que ele necessitaria de uma nova sociedade. A antiga sociedade medieval, ela não tinha mobilidade social. Então, Napoleão sabia que, por não ser nobre, jamais ele seria imperador. Então, ele ajudou os burgueses à instalação de uma sociedade burguesa, mas também se ajudou, porque junto com a instalação da sociedade burguesa, Napoleão botou em voga uma sociedade que admitia a mobilidade social, ou seja, que admitiria que um não nobre se tornasse imperador. Então observe, gente, como Napoleão foi sábio. Ele ambicionava o poder, se aproximou do poder, fingindo que era lacaio da classe burguesa. Ele ambicionava se tornar imperador da França, ser o senhor absoluto da França, para que com isso pudesse empreender as suas conquistas militares e dominar o mundo. Então o que ele faz? Ele ajuda na concretização da sociedade burguesa, uma sociedade que tem mobilidade social e que permitiria que ele ascendesse ao imperalato. Bom, aqui acaba a nossa apresentação, nós terminamos com a primeira fase da era napoleônica, conhecida como consulado, primeira fase que começa com Napoleão ascendendo ao poder e sendo declarado cônsul através de uma constituição criada pela autoburguesia, uma constituição feita às pressas, né, que fingia que criava um Estado republicano, mas que criava um Estado burguês totalmente voltado para os interesses e para a consolidação dos privilégios da classe burguesa. Nós vimos que Napoleão se prestou a ser um instrumento da burguesia, ele ajudou a consolidar os privilégios e os desejos dessa classe através do Código Napoleônico, ele esmagou
os direitos e os interesses da classe proletária, terminando com sindicatos, criminalizando a greve. Ele interferiu ideologicamente nas escolas, através dos liceus, levando para as escolas a ideologia e os conceitos da classe burguesa. Ou seja, Napoleão também conseguiu reaproximar a França e a classe burguesa da Igreja Católica. E, através da concordata, ele consegue uma negociata entre Estado francês e Igreja Católica, onde cada um cede um pouquinho e tem seus interesses respeitados. Nós vamos ver que Napoleão atendeu tão bem os interesses da classe da burguesia, mais precisamente da alta burguesia, que primeiro os burgueses o transformaram em cônsul vitalício, em 1802, e que depois, vendo que esse negócio de consulado e república ainda podia impedir desejos maiores da classe burguesa, eles restauram na França o imperalato e levam Napoleão até o imperalato. Quando Napoleão se torna imperador, nós encontramos o fim da primeira fase da era napoleônica, o fim do consulado. Eu agradeço a atenção de vocês, peço que vocês voltem à plataforma quantas vezes vocês acharem necessário e revejam essa aula até fixar todos os conteúdos, e peço também que voltem à plataforma para realizar os exercícios de fixação que são nominados de Era Napoleônica 1. Voltem lá, façam os exercícios, vejam o seu desempenho, os conhecimentos que realmente foram fixados, foram aprendidos. Agradeço a vocês, desejo a todos um maravilhoso dia, fiquem com Deus.